Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim mostrar meus livros favoritos de cada gênero. Bom, essa era uma tag que há uns 2 anos atrás bombou bastante no Booktube. Muitos booktubers fizeram essa tag e na época eu não tinha canal. E esses dias eu acabei caindo nesses vídeos e eu achei bem legal, eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, trazendo aí os meus livros favoritos de cada gênero, os gêneros, obviamente, que eu leio mais. E então, nesse vídeo, vocês vão escutar muito que esses livros aqui são incríveis, são maravilhosos, porque são meus livros favoritos da vida, são meus queridinhos. Então já esperem ver muito amor envolvido por esses livros. Lembrando que todos os livros que eu mostrar aqui vão ter link na descrição, e você comprando por esse link, você vai estar me ajudando e ajudando muito esse canal. E aproveitando os avisos, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, eu sempre estou trazendo resenha para vocês. Esse mês está sendo um mês um pouco mais light, que é o meu mês de férias, então tô deixando para aproveitar mais, mas semana que vem já volta com resenha. E também já deixa o joinha, porque isso ajuda bastante no engajamento. Então eu separei os meus 10 gêneros que eu mais leio, obviamente não separei todos os gêneros, porque, né, entre gêneros e subgêneros nós temos muitos, então eu só escolhi os gêneros que eu mais leio, que eu tô mais acostumada e que eu também mais favoritei. Então, bora lá! Eu comecei com um gênero que é o que eu mais leio, que é o que eu tô mais habituada, que é a fantasia. Antigamente eu até lia romance sobrenatural, mas nos últimos 3 anos, mais ou menos, que eu realmente entrei no mundo da fantasia, me apaixonei pelo mundo da fantasia, e hoje em dia é o gênero que eu mais leio. A gente tem muitas resenhas aqui no canal com livros de fantasias, e pra mim esse foi o gênero mais difícil de escolher, principalmente porque eu acho que o mais interessante dessa tag é a gente escolher um livro favorito, e isso é muito difícil pra mim. Quem já viu as outras tags aqui no canal, pra mim é muito difícil escolher um livro só pra cada resposta, então foi bem difícil escolher um livro só pra cada gênero. E eu separei fantasia em duas classes aqui, que é a alta fantasia e a baixa fantasia. Pra quem não tá muito habituado a esses nomes, a alta fantasia a gente chama quando o autor cria um mundo completamente diferente. Ele que cria as leis, ele que cria realmente um mundo que não existe na vida real. Enquanto a baixa fantasia é uma fantasia que vai ter aspectos de geralmente magia, de seres mágicos, mas que se passa no nosso planeta, no nosso mundo que a gente está acostumado. Então essa é a divisão aí entre alta e baixa fantasia, de uma forma bem simples para vocês. E vamos começar falando sobre a alta fantasia. Esse é o subgênero que eu mais leio. Eu amo high fantasy, eu amo alta fantasia, eu sou completamente apaixonada por isso. E pra mim foi muito difícil escolher esse livro, porque eu já li muita fantasia boa, muita fantasia com mundos incríveis, mas eu não posso colocar outro livro que não seja Corte de Névoa e Fúria, que é o segundo livro de ACOTAR. Pra mim foi muito difícil escolher esse livro, principalmente porque eu já li outros livros que eu tenho total clareza de que são melhores do que ACOTAR. Eu sou apaixonada por ACOTAR, mas eu tenho a plena consciência de que existem livros que são muito mais complexos do que ACOTAR. Tog tem um mundo muito mais complexo, com muito mais personagens, intrigas políticas. A gente tem a Quinta Estação, que é uma fantasia, um high fantasy completamente absurdo, do jeito que é explicado as coisas, é muito diferente do que a gente está acostumado. E tantos outros livros de fantasia que podem ser muito mais complexos do que ACOTAR, mas quando eu penso no livro favorito, quando eu penso com o meu coração, é Corte de Névoa e Fúria que me vem na cabeça, porque esse é o segundo livro da série, e eu acho ele sensacional. Pra mim, ele é o melhor de todos. E eu sei que é um clichêzinho aí, ACOTAR ser favorito, mas é o meu amorzinho. E se eu for pensar com o meu coração, é esse livro que eu coloco na lista. Já falando de baixa fantasia, é um tipo de fantasia que eu leio já menos, não é tanto assim o meu foco. Mas no último ano eu li um livro que bateu completamente as minhas expectativas. Era um livro que ele já estava vindo com um hype muito grande. E é outro clichê aqui do Booktube, mas eu não poderia deixar de colocar A Vida Invisível de Angela Rue. Esse livro é simplesmente sensacional. A gente vai ter uma protagonista que decide fugir do destino que a família impôs pra ela, que era se casar sem amor. Ela acaba fazendo um pacto achando que isso vai resolver a vida dela. Porém, ela não leu as entrelinhas e só descobre da pior forma possível de que ninguém se lembra dela. E esse livro é simplesmente sensacional. A gente vai ter 300 anos da vida dessa protagonista, que ela vai viver pra sempre agora. A gente vai ver 300 anos de uma personagem que não é lembrada e como isso afetou a vida dela e como ela aprendeu a lidar com isso. Tem resenha aqui no canal explicando bem mais detalhadamente
e também falando tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei desse livro. E é simplesmente perfeita essa história. Então, quando eu falo em baixa fantasia, esse livro é o primeiro que me vem na cabeça, porque eu acho essa história simplesmente sensacional e é volume único. Agora, o único momento que pode ser que eu tenha dado uma leve roubadinha é que eu coloquei mais um livro de fantasia, mas eu vou explicar pra vocês o porquê. A gente falou de alta fantasia e de baixa fantasia, porém, esse livro que eu vou mostrar pra vocês, eu não sei exatamente onde encaixar ele, porque é um livro que começa no nosso mundo normal, e depois ele passa para um mundo que não existe, e a maior parte desse livro ele se passa nesse outro mundo. E eu estou falando de O Mar Sem Estrelas, outro queridinho do BookTube, que foi muito aclamado ano passado, e eu não fui diferente, eu amei essa história. É uma das histórias mais diferentes que eu já li na minha vida. Ele é um livro que não é fácil de ser entendido, ele não é um livro que vai tirar tudo de mão beijada, mas é uma história incrível. Se você quer saber mais sobre o que ele se trata, também tem resenha aqui no canal. Eu não consigo dar uma sinopse assim muito rápida pra vocês aqui, porque é um livro muito complexo, na minha opinião. E é uma história sensacional. Sensacional, sensacional, sensacional. É só isso que eu tenho pra falar sobre esse livro. Eu quero muito reler essa história. Tô esperando só esquecer um pouco pra poder reler. Enfim, é perfeito. Agora sim, vamos passar pro outro gênero, que no caso é romance. Eu sou apaixonada por romance, mas hoje em dia eu já não leio mais tanto romance clichê, romance padrão mesmo. Pra mim isso aqui é algo a mais. Por isso eu gosto tanto de fantasia que envolve romance. Porém, ainda tem uns livrinhos aí. E eu separei romance em duas categorias: romance puro e romance de época. Romance de época não é mais um gênero que eu leio tanto, mas eu lia muito há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então ainda é um gênero que eu tenho muito apego, digamos assim. Começando por romance normal, não tem como eu escolher outro livro que não seja O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Meu Deus, até agora só teve clichê, né? Mas calma que os próximos livros não são tão clichês assim, tá? Eu juro. Sete Maridos de Evelyn Hugo é maravilhoso. Eu entrei aí pro time das pessoas que é completamente apaixonada por esse livro, por essa história, por essa protagonista. Que não é uma protagonista muito fácil, porque muitas vezes a gente questiona as atitudes dela, mas ainda assim foi uma protagonista que eu amei ler, amei conhecer a história dela. A gente vai acompanhar a história da Evelyn Hugo desde a infância dela até ela ter se tornado uma renomada artista, atriz muito reconhecida, com muitos prêmios. E é simplesmente incrível tudo que essa personagem fez pra conquistar o que ela queria. É aquele tipo de personagem que não deixa se abalar pelo que os outros dizem, simplesmente vai lá e faz. E é simplesmente incrível. É um livro que eu chorei até desidratar, mas eu simplesmente amei essa história do fundo do meu coração. E pra romance de época, eu escolhi aí uma trilogia que é a minha queridinha. Eu escolhi só um livro dessa trilogia, apesar das 3 serem perfeitas. Nesse caso é A Noiva do Capitão. Esse é o 3º livro da série. E, gente, que história incrível, que história divertida. Esse é o tipo de livro gostoso, leve, pra você rir, pra você se divertir. E ainda assim ele vai trazer outros temas que não são só bonitinhos e, enfim, fofinhos. A gente vai ter uma protagonista que é praticamente uma bióloga aqui, em 1808. E pra ela conseguir viver a vida do jeito que ela quer, ela acaba contando uma mentirinha aí de que ela tá noiva do capitão. Só que esse capitão não existe até um dia ele aparecer na porta dela. E, enfim, esse livro é muito divertido, é muito legal. Os 3 livros da trilogia pra mim são incríveis, que é Romance com o Duque, Diga Sim ao Marquês e esse livro que é A Noiva do Capitão. Pra mim os 3 livros são sensacionais. Esse aqui pra mim foi o melhor, foi o mais divertido de todos. Eu ri muito nessa história, apesar de amar muito também o primeiro livro. Passando pro próximo gênero que eu separei aí, é suspense. Eu coloquei também suspense dividido em 2 categorias. Suspense criminal, ou seja, onde a gente vai ter alguma investigação muito grande, e o suspense mais voltado pro terror. Eu gosto bastante de suspense, é um gênero que eu tenho um pezinho atrás, porque é muito difícil me surpreender um suspense, mas ainda assim é um gênero que eu gosto bastante de ler. E começando com um suspense envolvendo investigações, eu coloquei Sede. Esse é um livro que eu li ano passado e foi um dos meus favoritos do ano, da vida. Eu amei essa história. Aqui a gente vai ter um cara que vai investigar o sumiço de uma garota da Sede. E é incrível esse livro, ele é escrito em forma de podcast, o que pra mim foi muito diferente na época que eu li, eu nunca tinha lido nada desse tipo. E foi incrível, outro livro que eu, gente, me desidratei de chorar, eu achei sensacional. O final do livro foi muito triste, doeu meu coração, mas é incrível.
É um livro que a gente vai descobrindo aos poucos sobre essa protagonista. E é incrível, eu não tenho muito o que falar sobre essa história. Eu acho que quanto menos você souber, melhor. Mas é simplesmente sensacional. E o outro tipo de suspense que eu separei pra vocês, que é o suspense um pouquinho mais voltado pro terror. Não exatamente terror, porque eu não leio livros de terror, mas um pouco mais voltado pra isso. E eu tinha que colocar a minha queridíssima Colleen Hoover com Verity. Esse livro, pra mim, é uma obra de arte. Eu acho esse livro simplesmente incrível. Aqui a gente vai ter uma protagonista que é uma escritora, mas não muito reconhecida, e ela vai ser chamada para tentar terminar o livro de uma outra autora que é mundialmente renomada. Ela vai acabar achando um manuscrito dessa autora, contando sobre a vida dela, que é a Verity, no caso, que a gente vai descobrir que a Verity talvez não seja muito bem que a gente imagina. E é um livro muito incrível, ele é um livro que te deixa tenso. Muitas vezes eu fiquei tensa nesse livro, e gente, é um livro que se você quiser você lê em um dia, eu juro pra vocês. Ele é um livro que parece grande pra ler em um dia, ele tem 320 páginas, mas é um livro que você devora. Juro pra vocês, eu fiquei tensa nesse livro e eu me envolvi tanto nessa história. Eu gosto muito, no geral, dos livros da Colleen Hoover, mas pra mim esse livro aqui é imbatível. Tem vários outros livros que eu adoro dela, como Assim que Acaba, Uma Segunda Chance, Até o Verão Terminar, mas esse livro aqui pra mim é imbatível. Eu sou apaixonada por essa história. É bem diferente dos outros livros que a autora escreve, mas pra mim é incrível. Eu tenho aí o que eu acho sobre o final dessa história. Ele é um final aí meio aberto, mas eu tenho o que eu acho sobre essa história e não vou mudar minha opinião. E eu amo esse livro, de paixão. E o próximo gênero que eu escolhi pra falar pra vocês é distopia. É um gênero que eu sei que introduziu muita gente à literatura e comigo não foi diferente. Eu já lia quando eu era criança, mas foram esses livros aqui que me fizeram me apaixonar pela leitura, que é Jogos Vorazes. Eu amo de paixão essa trilogia. Foi o primeiro livro mais adulto que eu li. Eu li por causa do filme, assisti o primeiro filme, eu amei, comprei o box e minha paixão por Jogos Vorazes vem até hoje. Eu trouxe os 2 primeiros livros porque são os meus favoritos. Eu acho que Em Chamas é o que eu mais gosto dos 3, mas Jogos Vorazes, acho que por ser o primeiro também tá muito ali no meu coração. Eu gosto muito do terceiro, mas esses 2 primeiros livros pra mim são sensacionais. Eu acho que é muito difícil quem não conhece a história de Jogos Vorazes, mas esses livros foram que me introduziram na literatura mesmo e sempre vão ter um pedacinho do meu coração. Eu já li outras trilogias de distopia e séries de distopia, mas pra mim isso daqui é sensacional, é uma obra-prima que esses livros são. O próximo gênero que eu trouxe pra vocês é não ficção. Esse é um gênero que eu não leio tanto assim, mas praticamente todos os livros que eu li nesse gênero foram favoritados pra mim. Então eu acho que por eu não ler tanto assim, e por serem livros que eu geralmente demoro mais pra ler, eu escolho muito bem essas leituras, mas pra mim, Bilhões e Bilhões de Carl Sagan é uma obra-prima. Esse foi o primeiro livro que eu leio do autor, e eu quero ler tudo que esse homem já escreveu, já publicou na vida, porque é simplesmente incrível. Dá pra ver só pelo número de post-its que eu tenho. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Não. Ah, acho que foi. Tem muito post-it nesse livro, porque ele é incrível. Ele tem só 180 páginas, mas cada página é melhor do que a outra. Esse livro aqui foi o último livro escrito pelo Carl Sagan. E eu não esperava, mas gente, eu chorei nesse livro e não foi pouco mesmo. Eu não esperava a carga emocional que esse livro tem, o final desse livro tem. E não posso falar muito sobre, mas é incrível. Se você tem curiosidade de ler Carl Sagan, eu aconselho muito a ler Bilhões e Bilhões. Não sei como são os outros livros do autor ainda, porque ainda não peguei para ler. Mas esse daqui eu recomendo muito, muito mesmo. Terminando já, nós temos nossos últimos 2 gêneros. O primeiro que eu trouxe pra vocês é drama. É um gênero que eu leio, que eu gosto bastante. Eu gosto de livros dramáticos que trazem essa carga emocional. Mas pra mim, nenhum deles bateu o livro Proibido. Esse livro é um drama puro. É um livro extremamente triste pra mim. Ele é um livro doloroso de ler, é um livro muito pesado, pra mim foi um dos livros mais pesados que eu já li. Eu já li vários outros livros que têm cenas muito mais gráficas, cenas muito mais difíceis de serem lidas, mas esse livro ele tem uma carga emocional muito triste. Eu desabei de chorar, acho que foi um dos livros que eu mais chorei na vida. Proibido, ele vai contar uma história difícil.
uma história entre um amor proibido. Vai falar sobre negligência, vai falar sobre tantos assuntos que eu não posso falar pra vocês, porque senão seriam grandes spoilers. E esse é aquele tipo de livro que eu sei que todo mundo que lê ou ama ou odeia muito. Eu amei demais essa história, mas amei de um jeito extremamente doloroso, porque, sem dúvida, foi um dos livros mais tristes que eu já li, mais difíceis de serem lidos, e muito querido pra mim, no meu coração, porque... Enfim, não sei. É só incrível. Como eu disse, ele não é o tipo de livro que todo mundo vai gostar. Ele é o tipo de livro que ou você ama ou você odeia muito. Eu fiquei da parte das pessoas que amam, mas eu entendo porque tanta gente não gosta dessa história. Mas pra mim, ele é sensacional. Lembrando que esse não é um livro de romance. Por isso que ele tá aqui no drama, porque ele definitivamente não é um livro de romance. E pra não terminar esse vídeo de uma forma meio melancólica, o meu último gênero que eu coloquei pra vocês são clássicos infanto-juvenil. Porque eu simplesmente não poderia deixar esse livro de fora. É um dos meus livros favoritos da vida, é uma das minhas histórias favoritas. Eu conheço essa história desde muito pequena por causa do filme de 1939 e... é incrível. Eu estou falando de O Mágico de Oz. Eu amo essa história. Quem me acompanha aqui no canal sabe o quão apaixonada eu sou por todo esse mundo. Eu já li esse livro 2 vezes, em 2 edições diferentes. Essa edição aqui, por sinal, tem unboxing aqui no canal, onde eu mostro com detalhes. Ela é simplesmente incrível. Uma edição da Dark Side simplesmente perfeita. E esse mundo aqui é incrível. O mundo da Dorothy, do Espantalho, e eu amo de paixão esse livro. Eu amo também o filme, conheci a história por causa do filme e anos depois li meu livro, e não poderia deixar de colocar aqui. Eu gosto muito também de Alice no País das Maravilhas, mas quando eu li O Mágico de Oz, pra mim foi incrível, foi aquele sentimento de nostalgia, principalmente pelo filme ter feito parte da minha infância. E, enfim, amo paixão essa história. E esses foram os 10 gêneros que eu separei pra mostrar pra vocês, os livros que eu separei pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conte aqui qual é o seu livro favorito da vida. Aquele livro que quando você pensa no livro favorito é nele que vem na sua cabeça em primeiro lugar. E também não deixe de conferir aqui os links da Amazon, que, como eu disse, me ajuda muito e ajuda muito esse canal. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo!